não pode mais se dar ao luxo de tropeçar no Campeonato Brasileiro, porque o São Paulo disparou aí na liderança, e claro que o Flamengo ainda sonha com o título do Brasileirão. Tem um desfalque importante, que é o Diego Alves. Sofreu uma lesão, não tem previsão de volta. O Hugo, todo mundo sabe, um goleiro de muito potencial, jovem, mas o quanto perde o Flamengo, o Rogério Ceni, nesse momento difícil, sem o seu goleiro titular, e depois de toda aquela campanha que a gente viu dos companheiros, do próprio Rogério, para ele renovar o contrato. Óbvio que as lesões fazem parte da carreira do jogador. Mas é um momento importante aí do Flamengo, que perde o seu goleiro titular. Dani. É um momento importante do Flamengo, a perda do Diego, claro, ela conta muito, é um goleiro experiente, a gente sabe disso, e por isso justamente o Flamengo fez a força que fez para renovar o contrato dele, para não deixar tudo nas mãos ali do Hugo, né? Mas só tem o Campeonato Brasileiro, e eu acho que mais grave e mais preocupante do que a falta do Diego Alves é a falta do futebol mesmo, porque o Flamengo tem qualidade técnica, tem qualidade individual para apresentar muito mais do que vem apresentando. Existem alguns pontos para serem analisados nesse time do Flamengo, e é necessário fazer isso com muito cuidado, né? Por que o Arrascaeta e o Everton Ribeiro estão rendendo tão pouco ao mesmo tempo? Será que é só uma questão deles? Ou será que o Rogério também precisa rever alguma coisa que está fazendo nesse trabalho? O Diego vai fazer falta, o Flamengo não pode mais tropeçar, mas o Flamengo também não pode, por exemplo, perder 45% das chances de fazer um gol de pênalti, como perdeu nessa temporada. Também é muito grave. Então, tem algumas coisas que desandaram no Flamengo ao longo da temporada. E hoje a gente estava definindo mais cedo como é que, em uma palavra, poderia se dizer o que aconteceu. E eu usei uma palavra que no primeiro momento talvez ela pareça muito forte, mas a temporada do Flamengo até aqui, o ano do Flamengo até aqui, foi indigno, porque não é digno do investimento, não é digno da qualidade individual dos jogadores que tem, não é digno do que fez ano passado. Então é um ano que fica muito abaixo, e mesmo que seja campeão brasileiro lá no ano que vem, já quando termina a temporada, ainda assim vai ter sido, entendam bem, não é desmerecer o Campeonato Brasileiro, mas diante da expectativa que se tinha no começo do ano, muito pouco para esse Flamengo. O Diego é só mais uma ponta, né? É só mais uma lesão das muitas que apareceram, da falta de forma física. Então há que se reavaliar todo um trabalho para achar onde que começou a desandar. E eu tenho para mim que o principal inimigo está ali dentro do clube mesmo, porque quando a diretoria se divide para uma guerra interna, para saber quem tem mais força, isso só prejudica onde devia estar o olhar de todo mundo. Olha, eu gostei dessa da Dani e vou tocar de primeira para o Mário Marra. Futebol apresentado pelo Flamengo preocupa mais do que o desfalque do Diego Alves? Não, eu acho que sim. Acho que preocupa sim, mas por outro lado, sabe, é que a gente estava falando do Santos aqui. O Santos foi uma história foi tão maravilhosa porque parecia que ia dar tudo errado e acabou dando tudo certo, né, Abel? A história do Flamengo, ela parecia que ia dar tudo errado desde que saiu o Jorge Jesus. E ela não deu certo. Porque aí o Domi chega e não consegue fazer o que ele queria fazer, e imediatamente com a saída dele, ele entrega uma fatura para o Rogério. Paga essa conta aqui. O que eu não consegui fazer, você vai ter que pagar. Paga lá, paga essa conta. E o Rogério não pagou a conta. Então, ele teve, pelo contrário, aumentou a dívida, né? Porque o time saiu saiu das competições que tinha. Me parece que essa é a história que, assim, já desde a quebra, desde a cisão, da saída do Jorge Jesus, uma hora ia chegar essa fatura, né, Abel? E o time em campo, cheio de talento, né? Cheio de jogador espetacular. É um elenco maravilhoso, mas o time em campo não consegue ser o time que o Jorge Jesus fez, o Domi não conseguiu fazer e o Rogério também não consegue. Mas agora, com o passar do tempo, o Rogério ele muito mais é cobrado pelos juros que pelo trabalho. É os juros de ter feito errado lá atrás, é os juros de ter apostado em um projeto que ninguém sabia se ia dar certo daquela forma. É juro. E o Rogério... agora tudo que ele faz de bem parece que não tem valor. E o que, quando o time não joga, parece que a culpa é sempre dele. Eu acho que esse calor, dessa fervura, não facilita as coisas. E as brigas internas, como muito bem disse a Dani, elas só pioram. Acho que agora é a hora de se juntar e não de dividir. Fábio Sormani,
que tem que mudar nesse Flamengo? Deve estar saindo fumaça lá da cabeça do Rogério Ceni. O que tem que melhorar nesse Flamengo para conseguir o que muitos acham difícil, mas ultrapassar o São Paulo e ficar com o título? Acho que ultrapassar o São Paulo e ficar com o título, depois do resultado aí contra o Fortaleza, né, ficou um pouco mais difícil, não é impossível, né? Mas o problema não é a matemática, né? Não é esse. O problema é o que você vê em campo. Você não vê o Flamengo jogar bem. Aquilo que a Dani falou, o Mário também está dizendo. O time deve muito nessa temporada em relação à temporada passada. Então, eu acho que é uma decepção. Cair na Copa do Brasil do jeito que caiu. Cair na Libertadores pro Racing, gente. Pelo amor de Deus. Vocês viram o Racing jogar? Mesmo contra o Flamengo. Vocês viram os 2 jogos contra o Boca? É um time débil. Tem muita debilidade. Como é que o Flamengo perde uma vaga dessa? E aconteceu. E perdeu. Agora, muito disso, para mim, é fruto da falta de concentração do seu grande gestor futebolístico da temporada passada, o Marcos Braz. Essa questão dele se candidatar a vereador desviou muito o foco dele e ele pôde se dedicar com menos intensidade ao Flamengo do que se dedicou na temporada passada, quando ele foi o grande arquiteto desse time do Flamengo. Ele foi o grande arquiteto. Ele fez as contratações, ele contratou o Jorge Jesus, pegou o Felipe Luiz, pegou o Rafinha, o Gerson, foi montando. E nesse ano ele fez escolhas equivocadas, desembocando agora com o Rogério Ceni. Então, o que tem que fazer para melhorar, para ganhar esse campeonato? O Flamengo tem que jogar bola. Tem condição para isso? O elenco, como falou o Mara, e eu concordo com ele, é espetacular, é o melhor elenco do futebol brasileiro. É o melhor elenco. Mas você vê jogadores que não rendem, a Dani lembrou bem, a Arrascaeta e o Everton Ribeiro, eu colocaria o Bruno Henrique também nesse balaio. Você vê um treinador que, para mim, não tem estofo para dirigir o Flamengo, e lá está hoje, que é o Rogério Ceni. Então, quer dizer, essa somatória de fatores faz com que o torcedor do Flamengo fique se imaginando, será que dá, meu Deus? Será que dá? O elenco é muito bom. É um elenco vencedor. Conhece o caminho, conhece os atalhos para se chegar ao título de uma competição importante como é o Campeonato Brasileiro. Mas precisa melhorar muito, gente. Do jeito que está, mesmo com tudo isso, com elenco, com folha de pagamento, com torcida, com mídia e tudo mais, não dá. Não dá. Alguém tem que resolver esse problema interno, essa apatia que a gente vê muitas vezes em alguns jogadores chaves do Flamengo em campo. O Rogério Ceni ainda tem tempo e ainda tem a oportunidade de melhorar esse time do Flamengo e fazer esse Flamengo vencedor, pelo menos no Campeonato Brasileiro, que é o que restou. O português Ricardo Sapinto já não tem mais, né? Porque foi demitido do Vasco. Aliás, saiu com um aproveitamento muito ruim, de 33%. Isso mesmo,